Oi, eu sou Rosana e o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês, a gente vai falar sobre emprego, CLT e concurso público. É um assunto bem interessante, vamos ter um convidado muito especial, então solta a vinheta. Bom, desde já quero agradecer Cássio Rafael Nunes de Souza, né, meu esposo, e a gente vai falar sobre a experiência dele nesse mercado de trabalho. Quero agradecer por você ter aceitado fazer essa... E já vamos começar já a falar sobre emprego, né, emprego CLT, carteira assinada. E eu vou te perguntar... Quem é Cássio Rafael? Qual é a sua área no momento, no mercado de trabalho? No momento eu sou funcionário público, né, municipal, concursado, né. Eu já tive sim emprego CLT, carteira assinada. Vou discorrer aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens de ambas assim, as formas de contratação, né? Seja você trabalhar sendo funcionário público ou sendo funcionário de empresa privada pelo regime CLT. Aí eu vou discorrer um pouco sobre ambos. Pronto. E são assim assuntos que você já tem experiência, né? Sim. Então vai ser baseado na sua experiência que você vai falar sobre esse assunto, né? Uhum. Então vamos começar com emprego privado, CLT. Certo. As vantagens, vou começar pelas vantagens. As vantagens de um emprego CLT não é bem vantagem, né? Mas enfim, é o que se pode, é o que tem para hoje. É um FGTS, né? Um fundo de garantia. Caso uma demissão, você tem um fundo ali que você pode usar. Tem um seguro-desemprego. Tem uma multa rescisória que você recebe. Enfim, o de férias, se eu não me engano, proporcionais, enfim. E a desvantagem é que você não tem estabilidade, né? Você pode ser demitido assim de forma mais fácil, né? E no regime de serviço público, você sendo concursado, você tem a tal da estabilidade. Mesmo você em estágio probatório ainda, você ainda tem um certo nível de estabilidade em relação ao CLT, porque assim, você não é demitido assim de forma fácil, né? Em compensação, caso mesmo aconteça você não ser aprovado, isso acontece muito. Tem muita gente que... É porque assim, a gente nunca ouve muito falar sobre isso. As pessoas ouvem muito falar, fulano passou no concurso, tá trabalhando, tal, tem estágio probatório, tal, não sei o que, mas isso aí é bobagem, isso aí não é, não, acontece sim. Eu já vi na internet, se você procurar, você vai ver casos mesmo, pessoas que não foram aprovadas no estágio probatório e a estabilidade não existe nesse caso, né? Aí nesse caso, você você sendo demitido você sendo exonerado, né, que é a palavra mais correta. Você sendo exonerado do serviço público, você não tem um fundo de garantia, você não tem um seguro-desemprego, você não... É isso. Então, entendeu? Assim... Tem vantagens e desvantagens em ambos os... Às vezes, dependendo do concurso, do tipo de concurso, essa tal estabilidade não é tão... A gente não consegue ficar satisfeito ali naquele cargo, porque existe só isso, né? Dependendo do tipo de concurso, você não consegue ficar satisfeito, porque só tem a estabilidade mesmo. Outros direitos você não tem, né? Caso você não seja exonerado, você não tem os direitos que a CLT teria, né? Sim. Que é o FGTS, o seguro-desemprego, essas coisas assim. Então, e também
Por outro lado, ao CLT, né, que é um emprego carteira assinada, tem esses direitos, porém... Você não tem a estabilidade. Você não tem a estabilidade. Se você ficar doente, né, tem a questão da aparência também. Tem a questão também do ajeitadinho, né, da indicação. Isso. E... Pronto, eu posso contar por experiência própria. Os regimes CLT, se você tiver qualquer problema de saúde, você precisa se afastar, mas você não consiga comprovar via assim, pelo INSS tal, que você precisa se afastar. Os burocráticos, né? Exato. Passar pelo exame médico, exato. Passar por uma banca médica. Exato, você pode o pessoal te demite, sabe? Demite antes e depois vê essa questão aí do direito da pessoa, né? Como aconteceu com ele. Não, é porque assim, é complicado esse assunto, né? Eu não vou discorrer muito sobre isso. Mas realmente, assim, se você tiver com algum problema de saúde, alguma coisa assim, pode ser uma bobagem, mas assim, um problema que você precise de um certo tempo para melhorar tal. E às vezes você não tem esse tipo de compreensão do lado do patrão, né? Exato, do empresário. O que acontece muito no Brasil também é que assim, o salário mínimo não dá para nada. O pessoal aqui é muita gente desesperada para ganhar um salário mínimo, porque aqui no Brasil é uma situação difícil. Existe um exército, uma multidão de pessoas doida para receber um salário de miséria. E é isso, o empregador ele só vai te pagar até certo valor que ele dê para te segurar ali. Ele não vai te pagar nem a mais nem a menos. Se ele pagar menos, depende. Se ele pagar um valor que você fica rapidamente, você fique descontente no ambiente de trabalho, a volatilidade, quer dizer, a quantidade de pessoas que começam a trabalhar poucos meses depois cai fora, vai ficar muito alta para ele. Então ele aumenta um pouco mais esse salário para evitar esse tipo de coisa, porque gera despesa para o empresário também ficar tendo contrata, demite, tem que fazer treinamento, ensina isso aqui a fazer a função tal, aí não quer mais trabalhar ali, não encheu o saco, vou embora, tal, ele tem que contratar outro, tal. Então ele não vai pagar pouquinho. E também tem a questão da lei também brasileira, né, que não pode pagar menos que um salário mínimo. Vamos falar também sobre essa questão, né, da experiência, né, porque muitas vezes a pessoa para poder entrar nesse mercado, você tem que ter a experiência. Não basta ter só o conhecimento em si, você tem que ter a experiência, porque espere logo a experiência. Exato. Outra coisa também que acontece no Brasil, você coloca lá no currículo que você tem tal qualificação, você fez tal curso, tal. Beleza, eles estão precisando de um profissional aqui, tal, com tal formação, beleza. Você chega lá com essa formação, mas você não tem experiência. As chances de você ser contratado são poucas. Por quê? Porque eles vão preferir quem tem experiência. Mas como é que você tem experiência se você não tem oportunidade? Se a oportunidade não aparece, você não trabalha e não adquire experiência. Então fica aquele círculo ali que é difícil de quebrar. Por que isso acontece? Porque tem muita gente para pouco emprego. Então eles fazem isso mesmo, eles exigem experiência, é uma forma de filtro. É como um concurso, cada vez mais, pronto, você pega o Enem, a cada ano que passa a prova fica mais difícil. Por quê? É para servir de filtro. Porque não tem faculdade para todo mundo. Bem assim, não tem emprego para todo mundo. Então tem que ter um gargalo ali, fica uma multidão de fora e entra um pouquinho ali por um funil ali que passa. E a gente está falando, você está falando isso, também tem a questão a nível nas capitais. Nas grandes capitais ainda existe essa questão de selecionar funcionários por currículo, né? Mas quando vai afunilando, como de você, e vai chegando nas pequenas cidades, né? Aí fica mais difícil ainda você ter acesso à carteira assinada
e ao emprego. Por quê? Exato. E aí porque depende tem a questão da indicação. Exato. Ainda tem mais esse fator aí, a questão da indicação. Ter ali o seu network. Você tem que ter o network. Eu tenho que falar em inglês, né? Falar rede de trabalho não é network. Pois é, então você tem que, além disso, você tem que passar por esse filtro, né? Bom, então assim, a gente já falou sobre esse assunto, né, na questão da indicação e tudo. Para poder evitar esse tipo de situação, para poder sair dessa situação assim, do mercado de trabalho, assim, é o que você acha que seria mais indicado a fazer? Olha, assim, o concurso público, ele ainda é vantajoso, sim. Em comparação ao regime CLT? Em comparação ao regime CLT, sim, ele é mais vantajoso. Porém, depende do concurso. Tem alguns concursos aí, por exemplo, concursos que te pagam um salário mínimo, pelo amor de Deus, né? Você vai ficar preso àquele salário ali, você não tem como crescer, você não tem como ter... É muito difícil. Setor público. Pode acontecer, assim, de você estar num cargo e você ser indicado para outro cargo que eu não sei se vai te render mais. Enfim. A gente está falando aqui, você está falando a nível salário mínimo, né? Exato. Então, porque tem concurso público, tem nível fundamental, tem nível médio e tem nível superior. Exato. Então fuja de concursos assim de salário mínimo. Claro, se você puder, se for o que tiver, faz, né? Se a pessoa tal, e depois tenta um outro que te pague melhor. Não fique preso. Porque salário mínimo não dá para viver. Salário mínimo não dá. Não dá. Aqui a gente vive, não faz de conta. Que o governo diz que esse salário seria o suficiente, sim, para o brasileiro viver ali com básico, para alimentação, moradia, um pouco por lazer. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Sobrevive, né? Subsiste. E essa questão do salário mínimo atinge a quem? A maioria, né? Sim. Que é nível médio, né? Não terminou, não consegue ingressar numa universidade, não consegue passar no Enem, né? Então, assim, abrange... Até o pessoal formado com suas áreas de formações. O que mais tem aí o cara é engenheiro. Aí beleza, o cara se formou em engenharia, ele tem um carrinho, ele trabalha de Uber, mas quem não tem carro? Eu conheço um engenheiro que trabalha fazendo entrega de moto. Ele trabalha no iFood. Engenheiro. Faz um tempo por fora. Exato. Daqui a 10, 15 anos, os novos motoristas de Uber que vai ter no Brasil vão ter diploma de médico. Você vê. Agora não, ainda não. Mas daqui a 10, 15 anos, no máximo, os novos motoristas de aplicativo vão ter formação em medicina. Porque assim... É sério. Tem o diploma, porém não consegue chegar no mercado de trabalho porque é pouca a oferta, né? Daqui a pouco vai ter mais médico do que doente, entendeu? Aí... Enfim. Então é o seguinte, com relação a... O concurso público ainda continua sendo... assim, na sua experiência, na minha experiência também, né? Se você tiver condição de fazer uma faculdade, terminou a faculdade, tenta, e você quiser um concurso público que te pague bem, que existem certos cargos de nível superior dentro do concurso público, sim, que te paga aí 7 mil, 8 mil, 11 mil, 14 mil reais. Você tem que ter um nível superior. Pronto, aí vale a pena você ter um nível superior para você fazer um concurso melhor, né, que te pague bem. Beleza, ótimo, aí sim, mas você fazer uma faculdade e tal, para exercer aquela profissão ali especificamente, é difícil, tá muito difícil. Então, assim, concurso, voltando ao assunto, concurso que te pague um salário mínimo, você faz se for o jeito. Se não tiver outra coisa ali e você precisar muito, não tiver muita opção, faça. Começou a trabalhar ali, ganha seu salário, continue estudando e procure coisa melhor. O bom mesmo é se você tiver condições de você ter seu próprio negócio. Aí sim, isso aí é imbatível. Empreender
É a melhor solução para poder evitar esses transtornos, né? Exato. Essa humilhação. Exato. O que mais tem, você passa a ter uma ideia, tem pessoas aí que é concursado, ganha seus 8 mil, 9 mil, 10 mil reais, 14 mil reais, ex-analista da Receita Federal, ex-técnico do IBGE, com salário de 8 mil reais, outros aí com um salário de analista da Receita Federal, ex-auditor fiscal, essa é a palavra, ex-auditor fiscal. Por quê? Porque agora está trabalhando, montou uma empresa de concurso, para o pessoal estudar para concurso. Tá entendendo? Aí para você comprar o curso deles e estudar com eles, para você ter a profissão que eles tinham antes. Ou seja, eles estão empreendendo. E é tão certo isso que você vê que eles até abandonam esse emprego público para poder se dedicar 100% do tempo deles à empresa deles. É uma empresa. O resumo da ópera é o seguinte: no Brasil, o regime CLT é ruim, porque você não tem essa segurança toda. O Brasil é um país que você ganha mal. Aí você vai para um concurso público. A única vantagenzinha, coisa pouca em cima de um regime CLT, a vantagem é a tal da estabilidade. E mesmo assim não existe, na verdade não existe estabilidade. Porque assim, você pode ser exonerado, você pode não ser aprovado num estágio probatório. Você pode muitas vezes, dependendo ali do comitê ali, do pessoal que organiza ali enfim, podem também agir de má fé e você não ir com a sua cara e botar uma pressão em cima de você. Exato, aí você tem que recorrer na justiça para poder voltar para o seu cargo. Isso acontece também. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver casos assim. O pessoal vê lá, o pessoal age de má fé para você ser exonerado, e depois você tem que entrar na justiça para recorrer que você tem direito. E mesmo assim, dependendo, enfim, tem todos esses problemas, né? Aí outra coisa também pode acontecer também. Já pensou se a prefeitura entra naquela questão assim questão do controle dos gastos? Se ela estiver gastando demais com funcionário em tempos de crise, funcionários concursados podem sim ser demitidos, ser exonerados. Eu falo essa palavra exonerado porque exoneração é uma palavra assim que ela não tem aquela conotação também de punição, né? Porque demissão, você pode ser demitido de um trabalho como uma forma de punição também, né? E a exoneração não. A exoneração é porque acontece só um desligamento ali. Sim, enfim. Então, em caso de crise, uma prefeitura pode sim demitir funcionários concursados, mesmo estabilizados. Entende? Mesmo os estáveis. Pode acontecer, sim. Mas o ideal mesmo é empreender. Nem todo mundo consegue, porque realmente é difícil. Tudo que é bom é difícil. A verdade é o seguinte: tudo que é bom é difícil. Se uma coisa for fácil, é porque não. Se for fácil, é porque não é bom. Tudo é difícil. Até porque homens, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Né? Fazem pessoas fortes, né? Exato. É isso. É o que eu tenho a contribuir com esse vídeo aqui. Bom, vamos encerrar por aqui, né? Vamos.